Hi guys! Olá alunos! Oi galera! How are you? Are you okay? Como vocês estão? Vocês estão bem? Welcome to our English class. So, in our today's class, let's study about simple future tense. Bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje na nossa aula vamos estudar sobre o tempo futuro. The simple future tense. O simple future tense é um tempo verbal usado para expressar ações que irão acontecer, que irão ocorrer futuramente. O simple future tense pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala, no momento em que se fala. Pode também expressar um pedido, uma promessa, uma probabilidade de que algo possa acontecer, uma previsão para o futuro. Neste caso, usamos o will para indicar uma ideia de futuro. Colocamos o will antes do verbo principal ou a forma abreviada, apóstrofo L. Let's see now the affirmative form. Vamos ver agora a forma afirmativa to the simple future tense, para o tempo futuro simples. Na forma afirmativa, utilizamos a seguinte estrutura. In the simple future tense, in affirmative form, you can use the following structure. Primeiro, subject, sujeito, depois o will, depois o verbo principal, sem o to, e o complemento se houver. Quem é o sujeito? O sujeito é o ser de quem se fala. É representado por um nome, ou o nome de alguém ou de alguma coisa, ou um pronome pessoal, que em inglês são I, que significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisa, animal ou objeto, no singular, we, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Então, o sujeito pode ser um desses pronomes ou pode ser o nome de alguém ou de alguma coisa. Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos. Letter A. They will buy a new house. Eles comprarão uma nova casa. They é o sujeito, eles. Will é o verbo auxiliar do futuro. Ele só indica que o verbo principal está no futuro. Ele não tem aqui nenhum significado. Ele apenas indica que o próximo verbo deve ser dito no futuro. Então, will é o verbo auxiliar, buy é o verbo principal, comprar. Então, fica comprará, comprarão. A new house é o complemento. Letter B. We will go out tonight. Nós sairemos hoje à noite. Nós é o sujeito, will, o verbo auxiliar, que indica o futuro, go out, o verbo principal, e tonight é o complemento. Let's see the contracted form. Vamos ver a forma contraída, a forma abreviada. Na forma abreviada, na forma contraída, nós apenas colocamos o apóstrofo LL no lugar do will, ou seja, após o sujeito. Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos. Letter A. I will visit my cousin tomorrow. In contracted form, I'll visit my cousin tomorrow. Então, no lugar do will, nós só colocamos o apóstrofo LL junto do sujeito. Letter B. They will arrive at night probably. They é o sujeito, will o verbo auxiliar, e na forma contraída nós vamos falar they will arrive at night probably. Apenas colocamos o apóstrofo LL junto do sujeito no lugar do will. They will arrive at night probably. Eles irão chegar provavelmente à noite.
Now about the negative form. Vamos aprender agora sobre a forma negativa. A forma negativa possui a mesma estrutura da forma afirmativa. Basta colocarmos o not após o will. Então, vamos ter o sujeito, o will, not, o verbo principal sem o to, mais o complemento se houver. Podemos também usar a forma abreviada. Ao invés de falarmos will not, podemos falar won't. Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos. Letter A. They will not buy a new house. Podemos falar they won't buy a new house. Então, nós colocamos o not após o will, ou podemos usar a forma contraída abreviada won't. Letter B. We will not go out tonight. Nós não iremos sair hoje à noite. Colocamos o not após o will. So, let's see the contracted form. Então, vamos ver a forma contraída, abreviada. Nós colocamos apenas o won't no lugar do will not. Examples. Letter A. I will not visit my cousin tomorrow. In contracted form, I won't visit my cousin tomorrow. Então, no lugar do will not, nós colocamos a forma contraída, abreviada, won't. Letter B. They will not arrive at night. In the contracted form, they won't arrive at night. Então, no lugar do will not, colocamos o this is the contracted form. Esta é a forma contraída. Let's learn now about the interrogative form. Vamos aprender agora sobre a forma interrogativa. For you ask questions, para você fazer perguntas e using the simple future tense, usando o tempo futuro simples. Então, na forma interrogativa, basta antepormos o verbo auxiliar will ao sujeito, ou seja, falamos primeiro will, depois o sujeito e seguimos a sequência, verbo principal sem o to, mais complemento se houver e question mark, ponto de interrogação. Então teremos examples. Will they buy a new house? Nós colocamos will primeiro, depois o sujeito e o restante da frase no final, ponto de interrogação. Então, forma interrogativa em inglês é a mesma. Primeiro é o verbo, depois o sujeito. Nós só fazemos a troca em relação à forma afirmativa. The second example, segundo exemplo. Will we go out tonight? Colocamos primeiro will, que é o verbo auxiliar para o futuro simples. Depois o sujeito, we, nós. Então, nós iremos sair hoje à noite, nós sairemos hoje depois. Ok, so now let's see some examples to do questions and answer the questions. Então, vamos ver alguns exemplos para fazer perguntas e responder essas perguntas. They are short and long answers. Então, são respostas curtas e respostas longas em affirmative and negative form, na forma negativa e na forma interrogativa. So, the first question. Então, a primeira pergunta. Will you read a book at 4 p.m.? Você lerá um livro às 4 horas, 4 da tarde? Yes, I will. Sim, eu vou. Esta é uma resposta curta. Short answer. Então, na short answer, nós falamos só até o will. Depois temos uma resposta longa. I will read a book at 4 p.m. Na resposta longa, você vai seguir a estrutura da forma afirmativa. Sujeito, o will, o verbo principal, o complemento, se houver. Então, eu lerei um livro às 4 da tarde. The second question. Segunda pergunta. Will you play soccer at 3 p.m.? Você vai jogar futebol às 3 da tarde? Short answer in negative form. Resposta curta na forma negativa. No, I won't.
Não, eu não irei. Então, na resposta curta, negativa, nós só falamos ou escrevemos até o not, na forma abreviada, won't. Então, no, I won't, no, she won't, no, he won't, no, they won't, no, we won't, até o won't. E na resposta longa, usar toda a estrutura da forma negativa. I won't play soccer at 3 p.m. Eu não jogarei futebol às 3 horas da tarde. Eu não vou jogar futebol às 3 da tarde. So, let's read a text using the simple future tense. Então, vamos ler um texto usando o tempo futuro simples. Por que foi usado o tempo futuro simples aqui? Porque as ideias são prováveis. Então, há uma probabilidade, há uma previsão de que isso possa acontecer no futuro. Let's read. One day. Um dia. One day I will go to Brazil. Um dia eu irei para o Brasil. I will visit the north and the south. Eu visitarei o norte e o sul. I will eat typical food like feijoada and acarajé. E eu comerei comida típica como feijoada e acarajé. I will talk to the people. Eu conversarei com as pessoas. I will make new friends. Eu farei novos amigos. I will dance Brazilian music like samba and axé. Eu dançarei música brasileira como samba e axé. Yesterday, I watched a program on TV about Brazil. Ontem eu assisti um programa na TV sobre o Brasil. It is a beautiful place. É um lugar muito bonito. É um lugar bonito. I will love this country located in South America. Eu amarei este país localizado na América do Sul. I will see wonderful beaches and I will learn Portuguese. Eu verei praias maravilhosas e eu aprenderei o português. Activity. Essa aqui é uma atividade para você fazer. Listen to this music, sing it and translate it to. Ouça essa música, cante-a e traduza também. It is used the simple future tense. Ela está usando o tempo futuro simples. Let's see. When it's all said and done, will I see you? When it's all said and done, will I see you? Now that my love is on, all the way on you, I won't turn it off. Would you do the same when it's all said and done? Will I see you? I've been planting seeds in the ground, watching us grow for a while. Pray the sun stays shining down on us. I hope they do. We committed our trust out loud, like gravity. We swore to hold each other down. There's a circle, pray you wanna stay around. I do, Lord knows I do. Met you on the block, you ain't gonna hustle like that no more. I've been on a journey, I ain't trying to look back no more. We've been on a way, trying to make it back to shore. Oh no, but when it's all said and done, will I see you? When it's all said and done, will I see you? Now that my love is on, all the way on you, I won't turn it off. Would you do the same when it's all said and done? Will I see you? Took away my insecurities. Your arms became my security. Ooh, my melody became hot. So, for today is only. Então, por hoje é só. See you in the next class.
Goodbye. Vejo você na próxima aula. Até. See you.